Olá pessoal, se você alguma vez viu um edifício abandonado com seus próprios olhos, deve ter sentido uma estranha sensação de desespero e medo. Porém, uma coisa é uma simples casa, mas e se abandonarem um parque de diversões inteiro, que é um lugar onde anos atrás as pessoas riam, andavam nos brinquedos e simplesmente celebravam a vida? Isso é justamente o que mostraremos no vídeo de hoje. E enquanto isso, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever para ver ainda mais conteúdos interessantes. Vamos lá! Joyland, Estados Unidos. Na segunda metade do século XX, esse nome estava na boca de todos os moradores do Kansas, mas a história do Parque Joyland, na cidade de Wichita, começou como uma pequena empresa familiar. Em meados de 1949, havia apenas uma atração aqui, um trenzinho, o qual os fundadores construíram com suas próprias mãos. A popularidade do brinquedo cresceu rapidamente e o parque foi enchido com mais e mais itens novos, montanhas russas, carrosséis e trens mais modernos. Um palhaço mecânico que sabia tocar órgão era a marca registrada do Joyland. Parece meio assustador, não acham? É possível que esse parque fosse um sucesso até hoje se não fosse por um incidente. Em 2004, uma garota caiu da roda gigante. As autoridades americanas imediatamente iniciaram uma investigação e descobriram que haviam muitos outros problemas de segurança no parque, já que a maioria dos brinquedos simplesmente não era inspecionada devido a dívidas. O resultado disso foi que o Joyland foi fechado e agora é um lugar adorado por stalkers e grafiteiros. Albanoel, Brasil. Na chegada ao Rio de Janeiro, alguns motoristas mais atentos podem ver uma cena muito estranha na beira da estrada. Trata-se de um exército inteiro de Papais Noéis surrados que está na companhia de não menos surrados trenós, renas, pirulitos de Natal e, claro, palmeiras verdejantes. Como eles foram parar ali e por que ninguém os leva embora? Afinal, dá para ter um ataque cardíaco com isso. As obras nesse local começaram em 2000, quando o terreno foi comprado pelo político brasileiro Antônio Albano Reis. Ele sonhava em construir um parque de diversões gigante aqui com um monte de zonas diferentes, uma das quais seria a área do Papai Noel. O parque deveria ter 38 milhões de metros quadrados. Isso são cerca de 460 campos de futebol. Temos dificuldade até de imaginar. Infelizmente, um acidente impediu a implementação do projeto. Logo após o início da construção, o político morreu em circunstâncias estranhas, enquanto dirigia justamente até o seu amado parque. Naquela época, apenas a zona de Natal havia sido construída. Foi ela que restou à beira da estrada, como se estivesse esperando o seu dono que nunca viu o seu sonho com os próprios olhos. Enchanted Forest, Estados Unidos. O filme Cry Baby, com Johnny Depp, tem uma cena engraçada em um parque de diversões. A fachada do castelo branco que vemos logo no início faz parte do parque abandonado Enchanted Forest, no estado de Maryland. Este parque temático foi inaugurado em 1955 para famílias com crianças pequenas. A atmosfera mágica reinava aqui desde o início. Canções infantis eram tocadas em todos os lugares e personagens de vários contos de fadas eram encontrados em cada esquina. Posteriormente surgiram brinquedos no parque, por exemplo, carrinhos em forma de taças do Alice no País das Maravilhas e um castelo da Cinderela com escorregadores. Apesar da presença do forte concorrente que era a Disneylândia, os visitantes gostavam muito deste lugar. Até meados dos anos 90, tudo correu bem. No entanto, depois disso, o local mudou de dono e então começaram as mudanças. Tentaram transformar parte do território em um shopping center. O parque foi fechado e aberto em algumas ocasiões e chegaram até a exigir que ele fosse demolido. Os fragmentos do mundo mágico foram preservados apenas graças a um pequeno grupo de voluntários. Eles foram transportados para a fazenda de uma mulher da região que gostava do parque. Hoje em dia, ela recebe visitantes que queiram ver com os próprios olhos as ruínas do antigo local de diversão. Six Flags, Estados Unidos. A corporação Six Flags possui mais de 20 parques de diversões na América do Norte. Todos eles são um sucesso comercial, mas já houve fracassos na história da empresa. Por exemplo, em New Orleans. Em 2002, inauguraram uma instalação de tirar o fôlego, com um monte de brinquedos do Looney Tunes, DC Comics e vários outros desenhos animados. O parque provavelmente alegraria os visitantes até hoje se não fosse uma coisa terrível que aconteceu em 2005. O furacão mais destrutivo da história dos Estados Unidos atingiu o país.
Nova Orleans foi a região mais afetada pelo desastre. Cerca de 80% da cidade ficou submersa. A inundação também afetou o parque de diversões e a longa permanência debaixo de água salgada simplesmente destruiu a maioria das atrações. Por isso, o Six Flags em New Orleans foi fechado. Mas nos anos seguintes, ele serviu de cenário para sucessos de bilheteria como Jurassic World, Planeta dos Macacos, O Confronto, O Resgate e Killer Joe. Plaza Show, México. Este aqui é um caso raro em que um parque fechado foi usado para algo útil. O Plaza Show, localizado no Lago Guadalupe, na cidade do México, era muito popular entre os moradores locais nos anos 80. Mesmo assim, no final do século passado, ele foi fechado e um grande edifício universitário foi construído neste local. Só que o governo decidiu deixar a enorme estátua de um dinossauro cheio de dentes no local. Para as pessoas que frequentam o campus, este local é conhecido como Praça dos Dinossauros. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.